O sol mal havia nascido sobre a imensa fazenda Santa Helena quando os primeiros peões já estavam de pé. Entre eles estava Daniel. Magro, silencioso, sempre de chapéu abaixado e roupas simples, ele trabalhava ali havia apenas 3 meses. Ninguém sabia quase nada sobre ele. Chegara numa manhã chuvosa, com uma mochila velha nas costas e apenas uma pergunta: "Estão precisando de serviço?" Seu jeito reservado despertava curiosidade. Alguns peões diziam que ele fugia de problemas. Outros acreditavam que escondia algum passado sombrio. Mas Daniel nunca respondia. Trabalhava calado, fazia mais do que lhe pediam, e quando terminava, se afastava sozinho para debaixo de uma árvore antiga no fundo da propriedade. Observava a fazenda em silêncio, como se cada canto daquele lugar lhe despertasse memórias. O dono da fazenda, Augusto Montenegro, era um homem temido por todos. Rico, arrogante e conhecido pela dureza com os funcionários, governava a Santa Helena como se fosse um reino. Exigia obediência absoluta. Para ele, peão era peão. Gente simples, descartável. Naquela manhã, Augusto reuniu todos no curral principal. Havia investidores importantes visitando a fazenda. Homens da cidade grande, interessados em comprar parte das terras para um grande empreendimento. Tudo precisava parecer perfeito. Então Augusto discursava, um dos cavalos mais caros da fazenda se soltou. O empilor que ele fez, o anepores nifilitalo. O animal desvoos abondas em meio de desficirgues. Os peões congelaram. Se o cavalo atingisse alguém, o prejuízo seria enorme. Antes que qualquer um reagisse, Daniel correu. Com movimentos firmes e precisos, interceptou o cavalo, segurou as rédeas e o acalmou em segundos. Os investidores aplaudiram. Um deles comentou: "Esse rapaz entende mesmo dos animais." Augusto, porém, sentiu o rosto queimar de raiva. A atenção havia saído dele. E pior, Intara ele, um simples peão, estava recebendo elogios diante de seus convidados. Com o orgulho ferido, caminhou até Daniel e, diante de todos, gritou: "Quem você pensa que é para se meter sem autorização?" O silêncio tomou conta do curral. Daniel baixou a cabeça. "Só evitei um acidente, senhor." Augusto soltou uma risada cruel. "Ervitou. Você quase estragou tudo com sua intromissão." Os outros peões observavam tensos. Então Augusto decidiu humilhá-lo. Apontando para as botas gastas de Daniel, falou alto para que todos ouvissem. "Entale, homem que chega aqui sem passado, sem nome e vestido como mendigo, devia agradecer por ter trabalho." Alguns visitantes trocaram olhares desconfortáveis. Mas Augusto continuou: "Você não passa de um peão qualquer. Lembre-se do seu lugar." Daniel ergueu os olhos. Havia tristeza ali, mas também algo estranho. Uma serenidade quase desconcertante. Ele apenas respondeu: "Sim, senhor." E se afastou. Naquela noite, porém, tudo mudou. Augusto recebeu uma ligação. Era seu advogado. A voz do outro lado soava nervosa. "Augusto, precisamos conversar." Fale logo. Surgiu um problema com a documentação da Santa Helena. Augusto franziu a testa. "Que problema?" Houve silêncio. Então veio a frase que fez seu sangue gelar. "Entara, no que vinais, existe um herdeiro legítimo contestando sua posse sobre metade da fazenda." Augusto explodiu. "Isso é impossível." Mas o advogado continuou: "E ele já está aí." Augusto ficou imóvel. "Como assim?" "O herdeiro está trabalhando dentro da propriedade." Na manhã seguinte, Augusto mandou reunir todos. Seu rosto estava pálido. O advogado chegou acompanhado de 2 homens engravatados. Nas mãos, carregava documentos antigos. Augusto exigiu respostas. O advogado respirou fundo.
Mas, há 30 anos, seu irmão mais velho, Henrique Montenegro, desapareceu após uma briga com seu pai. Augusto fechou o punho. Aquele era um assunto proibido. Henrique fora expulso da família. Todos acreditavam que havia morrido. Mas não. Henrique recomeçou a vida em outra cidade. Casou-se. Teve um filho. E antes de morrer, deixou provas incontestáveis da linhagem. O advogado virou-se lentamente e chamou: Daniel, aproxime-se. Todos prenderam a respiração. Daniel caminhou até o centro. Sem o chapéu, revelou um rosto sereno. Parecido, assustadoramente parecido com as antigas fotos de Henrique. O advogado declarou: Entramos orgulho. Daniel Montenegro, filho legítimo de Henrique Montenegro, herdeiro legal de 50% da fazenda Santa Helena. O choque foi imediato. Os peões se entreolharam. Augusto cambaleou. Não, isso é mentira. Daniel tirou do bolso uma fotografia antiga. Nela, seu pai aparecia sorrindo diante da porteira da fazenda. Ao fundo, a mesma árvore sob a qual Daniel costumava sentar-se. Entara Melo, meu pai falava deste lugar todos os dias, disse Daniel. Sua voz estava firme. Entara, ele dizia que aqui estavam suas raízes e também sua maior dor. Augusto tremia. Então você veio para tomar tudo? Daniel olhou ao redor. Observou os peões, os animais, a terra. E respondeu: não. O silêncio foi total. Entaro Bia, vim para conhecer o lugar que destruiu minha família e decidir se valia a pena salvá-lo. Aquelas palavras atingiram Augusto como um golpe. Nos dias seguintes, uma auditoria revelou o caos. Augusto estava endividado. Desviara recursos. Maltratava funcionários. A fazenda caminhava para a falência. Daniel tinha poder legal para assumir tudo imediatamente, mas tomou outra decisão. Reuniu todos no galpão principal, inclusive Augusto, e anunciou: Entaras existeanos. A partir de hoje, ninguém será tratado com humilhação nesta propriedade. Os peões se emocionaram. Daniel continuou: Entar-me perante-me. Meu pai me ensinou que terra só prospera quando quem trabalha nela é respeitado. Voltou-se para Augusto. O velho fazendeiro, pela primeira vez, parecia pequeno, derrotado. O Senhor me humilhou diante de todos ontem, mas hoje eu lhe ofereço algo que o Senhor nunca ofereceu a ninguém. Uma segunda chance. Augusto baixou os olhos. As palavras não saíam. Pela primeira vez na vida, sentiu vergonha. Meses se passaram. Sob o comando de Daniel, a Santa Helena renasceu. Os funcionários passaram a receber salários justos. As condições melhoraram. A produção cresceu. E Augusto, agora sem poder algum, passou a caminhar sozinho pelos campos, carregando o peso de tudo que fizera. Certa tarde, encontrou Daniel perto da velha árvore. O mesmo lugar onde tantas vezes o vira sentado. Com a voz embargada, perguntou: Por que me perdoou? Daniel fitou o horizonte. Entara, porque meu pai passou a vida inteira esperando que alguém quebrasse o ciclo de orgulho desta família. Fez uma pausa e completou: Alguém precisava começar. Augusto chorou. Pela primeira vez. Ali, diante daquele homem que humilhara. Naquele instante, entendeu a verdade mais dura de sua vida. O peão que ele desprezou diante de todos era, na verdade, o único homem capaz de salvar tudo aquilo que ele estava destruindo. Entraram não para com o taganto Pirnont. E foi naquele dia que assou o gelo vetade do Pirnont, para finalmente se tornar um lugar de justiça.